Muito bem, pessoal. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: fascismo. Por quê? Será que esse tema é atual no nosso dia a dia? Vamos lá. Para isso, eu dividi em 6 tópicos diferentes para explicar para você o que é fascismo. No primeiro tópico, vamos exatamente dizer o que é. No segundo tópico, falar sobre o surgimento do fascismo. Depois, vamos falar sobre os tipos de fascismo. Na sequência, falar sobre as características clássicas de fascismo. No quinto tópico, vamos falar sobre o que é o neofascismo. E, por fim, vamos falar sobre o Brasil de 2020. Será que existe fascismo no Brasil de hoje? Vamos ao primeiro tópico. Primeiro, o que é fascismo? É um movimento político, partidário e ideológico de extrema direita e que prega uma ideologia única a ser imposta, uma ideologia supremacista, ou seja, o que vale é a minha ideia, a minha forma de ser, de agir, de pensar, meu modelo de sociedade. Tudo aquilo que for diferente daquilo que eu penso e que tento impor a todos vai sofrer as consequências da perseguição, as consequências de críticas duras e fortes e vai se tentar acabar com essa individualidade que cada ser humano tem, com essa forma de pensar, de ser e de agir individual que cada um de nós tem. Então, justamente, quando a gente pensa no fascismo, por exemplo, e para responder essa pergunta, o que é fascismo, algo muito importante a se lembrar é a questão do ataque à individualidade. Porque se as individualidades começam a proliferar, nós vamos ter o contrário daquilo que um regime fascista quer, ou seja, pessoas exercendo quem elas são realmente. Um detalhe importante é que o regime fascista, ele procura controlar a cultura, a política e a economia dentro desse modelo único de pensamento. Quem for contra termina perseguido e acaba muitas vezes caçado se tiver mandato ou morto. E um detalhe importante para a gente continuar falando sobre fascismo é sobre o próprio surgimento do fascismo. Mas, Robson, onde foi que surgiu o fascismo? O fascismo surgiu na Itália entre 1920 para 1930, nessa década, no regime ditatorial de Benito Mussolini. Sobre o surgimento, é importante destacar o seguinte: em geral, quando você tem um contexto de crise muito forte, você tem características que favorecem o surgimento do fascismo. Por exemplo, o surgimento do fascismo que se deu na Itália com Benito Mussolini aconteceu no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o que é que nós tínhamos de característica? Nós tínhamos de característica uma crise do liberalismo, que, entre outras características, preza pelas liberdades individuais, uma crise dos valores democráticos, que também batem de frente com regimes que, por último, se tornam totalitários, ou seja, com um líder supremo, e só a voz dele é a que vale e acaba mandando em tudo, ou seja, isso choca diretamente com a própria democracia. E ainda nós temos uma consequência muito importante, que é a característica dos regimes fascistas. Diante de polarizações fortes, que na verdade pregam um único modelo, por exemplo, econômico, para se sair daquele tipo de problema, daquele tipo de crise, outros modelos também existem. Mas se não é o modelo daquele líder supremo, por exemplo, da extrema direita, os outros modelos devem ser perseguidos. Se depois da Primeira Guerra o modelo foi apresentado capitalismo e eu defendo o capitalismo, então eu vou atacar o socialismo e atacar o comunismo. Foi o que aconteceu na época. E aí, uma característica importante desse momento do surgimento do próprio fascismo é que muitas pessoas pensam
que o fascismo surge num contexto onde chega um ditador, dá o golpe e assume o poder e vai implantar tudo aquilo que ele deseja. Não. O fascismo ele vai surgindo de uma maneira muito sutil, devagar, e o líder chega ao poder pelo voto, chega democraticamente ao poder e passo a passo vai implantando características que no fim vão dar esse regime fascista, ou seja, vai se esquecendo de uma democracia e vai se implantando valores para tentar tratar, né, todo um país, uma nação, a partir de um pensamento único na economia, na cultura, no comportamento, nos costumes, na religião e por aí vai. Um outro detalhe importante é a gente compartilhar com vocês o terceiro tópico dessa nossa explicação. Quando a gente pensa em fascismo, temos que pensar também nos tipos de fascismo. E por que pensar nos tipos de fascismo? Porque cada povo tem a sua forma de ser, de agir, tem o seu, passa por um contexto histórico diferente, e em cada situação diferente como essa, nós tivemos um tipo de fascismo que foi implantado. Por quê? A adaptação aos lugares onde isso vai se formando e acontecendo. Porque se as pessoas entre si, dentro de uma nação, não são iguais, imagine as pessoas de nações diferentes. Portanto, você tem, em consequência, tipos de fascismo implantados de forma diferente. Falamos aqui, primeiramente, onde surgiu, que foi na Itália, com Benito Mussolini, um tipo de o próprio fascismo. Mas aí, se a gente for pensar em outros tipos de fascismo, onde é que aconteceu? Aí vamos falar sobre um deles que gera muita confusão. Muitas pessoas pensam que é uma outra coisa completamente diferente. Eu me refiro, por exemplo, ao tipo de fascismo que aconteceu na Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, que é o nazismo. Nazismo, Robson? Sim. O nazismo nada mais é do que um tipo de fascismo, que chegou inclusive à linha totalitária, onde houve o controle absoluto do poder pelo próprio Adolf Hitler. E temos também o salazarismo, que surgiu com Salazar em Portugal, um outro tipo de fascismo, que foi o movimento lá Ustaša, que surgiu na Croácia com Ante Pavelić, é o nome diferente, nome difícil. Também nós temos uma discussão interessante que até hoje não gera tanto consenso no nosso Brasil. Será que o Estado Novo, na época conduzido por Getúlio Vargas, esse período de Getúlio Vargas, será que houve ali algum movimento fascista? É algo que até hoje gera muito tipo de discussão. E ainda a gente para e pensa, né? Como será que esse fascismo teria se implantado aqui? Dá um programa só sobre isso. Mas vamos agora falar sobre características clássicas de fascismo. Porque como existem vários tipos de fascismo e cada um sofre adaptações de acordo com o período histórico em que ele acontece, de acordo com a cultura local, de acordo com o comportamento político, social, a situação econômica de cada lugar, o tipo de crise que cada país enfrenta. Então, nós temos, diante de tudo isso, vários tipos diferentes de fascismo, como eu dei exemplos para vocês. Mas, olha só que coisa importante para a gente falar aqui. Existem as características clássicas. Por que clássicas? Algumas características são comuns aos tipos de fascismo que foram implantados em lugares diferentes. Por exemplo, o fascismo ele conserva características que são autoritárias, regime ditatorial, concentrado o poder na figura de um ditador, é um regime unipartidário, né, que se implanta no fascismo, e daí uma das coisas que se discute se o Estado Novo com Getúlio Vargas no Brasil foi ou não foi um tipo de fascismo. Por exemplo, não existia nem partido no Brasil nessa ocasião, mas quando a gente vai para a Itália, por exemplo, no regime de Mussolini, foi criado um partido fascista e tornou-se o Partido Único. Quando a gente fala sobre as características clássicas do fascismo, que é o nosso quarto tópico, é importante destacar também que ele é um regime que conserva características antidemocráticas.
a própria democracia não combina com a ditadura. Democracia é o regime da pluralidade de ideias, de pensamento, de debate, de divisão de poder. E aí isso bate de frente com a característica do fascismo, porque é um regime que termina sendo um regime ditatorial. Também conserva a característica de ser antiliberal, bate de frente com as liberdades individuais das pessoas e causando esse prejuízo às liberdades individuais, né, aquele modelo único de vida, de sociedade, né, que é criado e formatado pelo ditador e seus pensadores, seus teóricos, devem ser, segundo eles, seguidos. Quem tiver um pensamento diferente deles, quem tiver uma religião diferente, quem tiver uma forma de ser, de agir diferente, termina perseguido, termina em determinados regimes que se observou assassinado. E um detalhe importante, é um regime fascista em suas características clássicas, é um regime que se conserva racista, né? A característica do racismo é muito presente dentro de regimes que são fascistas. Racismo porque eu não aceito um povo diferente do meu, eu não aceito uma cor da pele diferente da minha, se eu entendo que a minha raça é suprema, se eu entendo que a minha cor é a certa, entre aspas, é a correta, eu não aceito o outro, eu não aceito o diferente. Se eu tenho a minha religião, eu vou perseguir a outra. Na Alemanha de Hitler se perseguiu os judeus, por exemplo. Nós tivemos outras épocas na história da humanidade onde se matava em nome de Deus e os dois lados falando em nome de Jesus. E por aí você começa a encontrar situações onde a intolerância termina sendo uma característica clássica muito forte do próprio fascismo. E também um regime anticomunista, é um regime antissocialista e antianarquista, porque nas suas origens se tinha o apoio pelas ideias capitalistas, portanto se perseguia quem pensasse, quem raciocinasse, quem agisse, quem defendesse ideias diferentes na época para tentar sair daquela crise que foi instalada principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então pensamentos diferentes como capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo tentavam se espalhar pelo mundo inteiro, dando soluções de como resolver aquele problema. E aí quem pensava dentro de um regime fascista, diferente daquilo que o regime adotava como sendo a sua verdade, era perseguido porque não era aceito. E também é importante a gente destacar aqui agora, chegando no nosso quinto ponto, o neofascismo. E o que seria o neofascismo? O neofascismo é o regime fascista com novas características ou com adaptações ao momento mais atual que o mundo tem vivido. Por exemplo, conserva, assim como no fascismo clássico, a característica de ser um regime populista e também chauvinista. Mas o que danado é chauvinista, Robson? É aquele regime que prega um patriotismo exagerado, exacerbado. Ah, mas é o Brasil acima de tudo. Tudo bem, mas que Brasil acima de tudo? Ah, mas vamos defender com unhas e dentes a nossa bandeira. Mas peraí, mas que bandeira? Né? Dentro desse país que você entende que é a verdade única, cabe todos os tipos de pensamento, todas as formas de vida em sociedade, de formação de família, todos os tipos de religião, eles são aceitos ou são perseguidos? Né? Só vale o pensamento religioso das igrejas protestantes ou também tem espaço para a Umbanda, para se fazer macumba e tantas outras coisas, por exemplo, para a Igreja Católica, né? Então, é muito importante a gente destacar esse outro passo. E ainda, justamente por isso, né, é um regime que a gente sabe que bate de frente com o que se considera diferente. Se naquela característica de regime fascista, por exemplo, você tem a predominância de se apoiar os valores heterossexuais,
Ao contrário, quem for homossexual terminará sendo perseguido. Se o tipo de família que é aceito é família de pai, mãe e filhos, se você tiver uma família com a mãe solteira, ela não vai ser aceita. Se você tiver uma família formada por 2 pais ou por 2 mães, também não será aceito, será perseguido. Ou seja, eu não tolero, e daí a intolerância é uma característica forte do fascismo e do neofascismo, ou seja, eu não tolero aquele que é diferente daquilo que eu acho que é a verdade única e que deve ser seguida. E também, ou seja, essa questão de gênero, sexual, cultural, pensamento político diferente do meu também eu não aceito. E ainda, como ele é diferente, eu vou perseguir e justamente eu vou intimidar, porque eu não consigo conviver com essa diferença. E aí eu chego para finalizar com vocês com o último ponto para a gente discutir. Eu vou trazer algumas características e você vai responder se tem ou se não tem no Brasil de hoje, de 2020, características de um fascismo clássico com um pouco também do fascismo neoclássico. Brasil 2020, por exemplo, existe aqui intolerância hoje, existe intolerância nas discussões políticas, existe uma intolerância ou um desmerecimento, por exemplo, dos movimentos sociais que defendem ideias diferentes daquelas que um setor que hoje domina o Brasil está pensando? Outra pergunta que eu faço para você em relação ao Brasil de 2020, existe aqui patriotismo exagerado, a defesa de um Deus acima de tudo, mas que Deus? Só vale o seu Deus e o meu não? Só vale a sua religião e a minha não? Acima de tudo e Brasil acima de todos? Mas que Brasil acima de todos? É o Brasil que vale para cada um de nós, que agrega todas as diferenças de raça, de condição, de cor, de sexualidade, de tudo isso? Ou é só aquele Brasil que eu entendo como modelo certo, que vale e que deve ser implementado por todos e que deve ser vivido por todos? Né? E aí a gente para e pensa, nos regimes fascistas sempre se tem um inimigo externo, por exemplo, que se é perseguido, e muitas vezes o inimigo interno também a ser perseguido. E no Brasil, as esquerdas, por exemplo, seriam um inimigo a ser perseguido? Os partidos de esquerda, aqueles que pensam diferente de mim, deveriam ser perseguidos? Né? E aí a gente pensa também numa outra característica para perguntar a vocês. Existe, no caso do Brasil, ataques à imprensa, ataques ao Supremo Tribunal Federal, defesa pelo fechamento do Congresso Nacional? Isso existe aqui no Brasil, está acontecendo? São características de fascismo também, porque pregam um regime que termina, no fim, sendo um regime ditatorial, uma vontade de um único líder. É diferente da democracia, se prega a autocracia, vale a minha vontade, eu quero resolver os problemas do país do jeito que eu acho, que eu penso que é o certo, sem discutir, sem debater. E aí a gente para e pensa já com as últimas características para você refletir. Existe autoritarismo no Brasil? Esse tipo de comportamento? Cale a boca, como a gente já viu a partir do próprio presidente da República mandando pessoas da imprensa calar a boca. Isso é democrático? Ou isso é uma característica autoritária que pode remeter ao fascismo, pelo que a gente estudou até agora? E também característica forte, onde há pessoas que acabam defendendo intervenção militar. Existe isso aqui no Brasil? E ainda a tentativa de criação de um partido para a partir daí fazer valer as suas próprias ideias. Então veja que são várias características que fazem com que a gente pare, pense e reflita. Né? Conversei até aqui agora com vocês sobre o que é o fascismo, sobre o surgimento do fascismo, os tipos de fascismo e onde ele aconteceu, e depois características comuns a todos eles, que foram as características clássicas. Mas, na contemporaneidade, temos também características neoclássicas, do neofascismo, um novo fascismo. E aí, diante de tudo isso, colocamos aqui alguns tópicos para você parar, pensar e responder você mesmo essa pergunta. Será que existe fascismo no Brasil de 2020? Com a palavra você. Quero ouvir o seu comentário e ter a sua participação. Vai lá, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, vai lá, Robson Cidadão ou Robson Carvalho, deixa seu comentário, aperta no joinha e eu vou debater, eu vou conversar com você logo depois desse vídeo. Até o próximo!